Olá, bem-vindos à nossa live de quinta-feira. Hoje eu vou falar sobre isso, sobre alimentos que potencializam essa inflamação que você já está aí, né? Com esse quadro de acúmulo de gordura no fígado. Quais são esses alimentos? Será que você ingere na sua rotina diária? Será que você não está comendo alimento achando que está melhorando esse quadro inflamatório e está inflamando cada vez mais? Então fiquem aqui comigo hoje que eu vou falar muito sobre eles, sobre a alimentação, a importância dela, o papel dela no tratamento da gordura no fígado. Então já encaminhem essa live para quem precisa escutar isso, quem você conhece que está aí com esse diagnóstico de esteatose hepática, né, que é uma doença metabólica de um fígado gorduroso que impacta aí várias funções do nosso corpo. Então hoje eu vou conversar muito a respeito disso com você, tá? Tô recebendo muitas perguntas falando de uma receita, de um suplemento, de um medicamento para tratar gordura no fígado, e eu quero esclarecer alguns pontos importantes aqui com você, principalmente para você que está aqui, que está chegando hoje, está se sentindo perdido, perdida, não sabe por onde começar mais e nem em que acreditar, né, para tratar aí essa doença inflamatória. Então vamos começar ali falando do fígado, tá? Muita gente ainda não conhece o papel do fígado no nosso corpo, né? A importância desse órgão assim que é de extrema importância para o equilíbrio metabólico do nosso organismo. Tá? Então, o fígado ele tem diversas funções, mas o principal de tudo é que o fígado ele é o nosso armazém, tá? Então, o fígado ele faz o que dentro do nosso corpo, além de outras funções que ele exerce? Ele recebe tudo que entra no nosso corpo, tá? Via alimentação, tudo que você passa na pele, porque tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, que cai na nossa circulação sanguínea, antes de passar por qualquer lugar do nosso corpo, vai primeiro para o fígado. Por isso ele é chamado o primeiro órgão de passagem, né? É o órgão de primeira passagem, na verdade. Porque se eu me alimento, quando passa por um processo de digestão, absorção, e esse alimento ele entra na minha circulação via intestino, né? Passando ali pela barreira intestinal, todos os nutrientes que vêm da alimentação vai passar primeiro para o fígado, pelo fígado, quer dizer. Então, alimento, seja toxina, sujeira, química, tudo que você colocar para dentro do seu corpo, caiu na corrente sanguínea, é o fígado que vai receber tudo isso. Por quê? Porque o fígado é como se fosse ali o nosso correio, ele recebe isso e ele vai separando aquilo que é bom para o nosso organismo e aquilo que é ruim. O que é ruim, ele vai fazer um processo de faxina que a gente chama de detoxificação. E o que é bom, que são os nutrientes, vai ficar armazenado nele e ele vai liberando para os órgãos de acordo com a sua necessidade. Tá? Então imaginem se todo esse processo que o fígado faz é tão importante para a gente. Tentem imaginar como que vai ficar a situação desse fígado se ele estiver inflamado. Porque mesmo um fígado saudável, ele tem muita sobrecarga de trabalho, né? Um fígado eficiente, um fígado saudável, ele já é sobrecarregado pela função que ele exerce dentro do nosso corpo, né? Então ele separa nutrientes, ele armazena nutrientes, ele metaboliza tudo que vai chegando no nosso organismo, ele vai separando a sujeira para depois ele fazer um processo que a gente chama de detoxificação para ser eliminada. Então imagine quando esse fígado está doente, todas essas funções ficam comprometidas. O fígado também participa da nossa coagulação sanguínea, porque ele está ali participando da síntese de proteínas que vão fazer esse serviço de coagulação. Ele é um órgão que ele ativa hormônios, que produz hormônios, que degrada também esses hormônios depois que são utilizados. O fígado ele está envolvido na síntese de colesterol, ele está envolvido na formação da bile que está ali presente na digestão. Então é por isso que quando eu tenho problema hepático, quando eu tenho ali inflamação, doença hepática, eu vou ter comprometimento aonde? Na minha digestão. É por isso que a maioria das pessoas que tem esse problema, né, de gordura no fígado, que estão com esteatose hepática, independente do grau, vai ter
consequências na digestão e na absorção também, porque o fígado ele tem uma conexão muito importante com o trato gastrointestinal de um modo geral, certo? Então tudo isso vai impactar. E por que eu tô falando muito sobre isso hoje? Porque tudo que a gente se alimenta vai favorecer a saúde do meu fígado ou vai agravar mais a situação dele, entendem? Então tudo que eu como, eu vou passar por esse tubo importante que é o trato gastrointestinal. Não sei como é que vai estar a digestão, então se eu tenho uma digestão comprometida, logo eu vou ter uma absorção também comprometida desse alimento que eu estou ingerindo e logo esse meu fígado vai ter um impacto também negativo, dependendo de como está o estado aí da minha digestão, da minha absorção, certo? Então tudo vai depender do que eu como, certo? A base de um tratamento para esteatose hepática, seja ela alcoólica, ou seja ela pelo meu estilo de vida, ou por excesso de medicação, porque como vocês sabem, a esteatose hepática nem sempre é alcoólica, ela também é não alcoólica, certo? Mas independente da causa, seja por excesso de medicamento que eu uso, seja pelo meu estilo de vida que tá ruim, seja por excesso de álcool, seja por uma hepatite viral, né? Hepatite A, B, C, a base vai ser a mesma coisa, gente. É a alimentação, tá? Então, a base de tratamento para o fígado, para a esteatose hepática, para doenças hepáticas, vai ser, em primeiro lugar, a alimentação, certo? É claro que vai estar associada ali com uma atividade física, né, com um estilo de vida para você poder restaurar esse seu fígado, mas a base do tratamento é a alimentação. Eu não estou falando de alimentação para emagrecimento, que muitos acham que para tratar a gordura no fígado tem que cortar tudo, né? Tem que ser aquela coisa restritiva, dieta para emagrecimento, e nem sempre é o caso, tá? Por quê? Porque existem pessoas magras que estão com gordura no fígado. Então não é por aí, né? Não é não, eu vou comer tudo light, tudo diet. Não, não é por aí. Você precisa entender que a combinação de determinados alimentos vai favorecer na melhora do meu estômago, que está digerindo super mal, e vai melhorar também a absorção dos alimentos que eu estou ingerindo via intestino, que é o que muitas pessoas não compreendem, tá? Nem tudo que eu como eu absorvo. Então tem pessoas que, nossa, Nutri, eu tô comendo só legumes, eu tô comendo só verduras e eu tô aí com gases, com distensão abdominal, eu tenho ainda essas fisgadas no lado direito superior do abdômen, né, ali na região do fígado. Por que que isso acontece? Porque o jeito que você está comendo ou o alimento que mesmo que seja saudável não está te fazendo bem. Entendem? Então a alimentação para tratar a gordura no fígado é uma alimentação que agrada e que melhora o trato gastrointestinal também. Não é só para o fígado, eu vou beneficiar esse fígado se eu tiver uma boa digestão, se eu tiver uma boa absorção, se esse meu intestino estiver mais desinflamado. Entendem? Então isso precisa estar claro na mente de vocês. Então não adianta eu estar suplementando vitaminas, eu estar suplementando aí fitoterápicos, tomando chá, se eu não corrigir a base do tratamento, que é a alimentação, né? Então eu sempre falo dos APIs, alimentos APIs. O que significa esses alimentos APIs? São alimentos que potencializam essa inflamação. Alimentos potencialmente inflamatórios, tá? E que muitas vezes você é orientado a fazer uso desses alimentos, ok? E aí, depois de tudo que eu expliquei agora, né? Eu vou falar de alguns alimentos que aparentemente eles são, vamos dizer assim, saudáveis, vai ajudar no emagrecimento, né? Porque é uma forma muito superficial que se pensa em alimentação. E é a primeira coisa que é substituída. Então eu vou falar do primeiro API que você pode estar fazendo uso e pode estar comprometendo ainda mais o seu estado aí inflamatório, que é o leite desnatado.
Por que o leite desnatado é considerado um API, um alimento potencialmente inflamatório para quem já está aí com essa gordura no fígado ou para quem tem sintomas de fígado sobrecarregado, de excesso de toxinas no corpo? Porque o leite, tá? O leite de vaca, ele tem na sua composição gordura, água, proteína e carboidrato. Qual é o carboidrato do leite? A lactose, né? A gente já conhece aí. Esse aí é o açúcar do leite, da composição desse leite. O carboidrato é a lactose. E existem proteínas no leite também, né? No soro do leite, principalmente. E a mais conhecida é a caseína. E existe ali a gordura do leite. Quando se pensa em tratar gordura no fígado, logo se pensa em emagrecimento. Logo se pensa em reduzir calorias, certo? E aí, o que é orientado, a pessoa orientada? A fazer o uso do leite desnatado. Só que o leite desnatado se retira o quê? A gordura do leite, né? É um leite que vai ter uma concentração maior do que? Da proteína e da lactose, que é o açúcar, o carboidrato do leite. Por quê? Porque foi retirada ali a gordura. Porém, uma das principais causas do acúmulo de gordura no fígado é uma desordem metabólica que acontece principalmente pela sensibilidade ali no metabolismo da glicose, ou seja, do açúcar. Da resistência à insulina, ou seja, uma insulina muito alta. Então, acaba que você não é porque você está comendo gordura em excesso, mas sim porque você pode estar consumindo carboidrato em excesso e muitas vezes esse carboidrato que você está consumindo está mascarado, você não sabe que está consumindo esse carboidrato, certo? Então, o leite desnatado ele é considerado um API por quê? Porque nesse contexto de gordura no fígado, de esteatose hepática, a gordura em si é como é que eu posso dizer? É a que menos vai fazer alguma coisa, tá? Então, se você estiver preocupado, vamos dizer, com a gordura do leite, não se preocupe com os outros nutrientes do leite de vaca, tá? E eu tô falando desse leite de caixinha, né, que geralmente não tem assim, a composição mesmo do leite, tem muito mais coisas ali dentro, certo? Mas o leite desnatado em si, o que acontece? Vai ter ali uma concentração do carboidrato e das proteínas. E para quem está com esteatose hepática, com o trato digestivo todo comprometido, com esses sintomas de má digestão, de estufamento, de gases, né, de refluxo, de gastrite, de azia, né, que sempre vem ali acompanhado dessa gordura no fígado, porque geralmente é um dos sintomas clássicos. Você tem gordura no fígado, você passa mal com tudo que come. Então, esse leite desnatado, ele é um API por quê? Porque geralmente você tem ali uma desbiose mais intensificada nesse intestino, tá? Ou seja, um desequilíbrio maior dessa microbiota intestinal por conta desse quadro inflamatório e que muitas vezes a proteína do leite se torna mais alergênica, você fica mais sensível, principalmente à caseína. E quando eu falo de alimentos que potencialmente podem ser alergênicos, ele não vai causar só desconfortos digestivos, ele vai causar reações alérgicas, alergia de pele, alergia respiratória, sinusite, rinite, bronquite, todas as ites que você imaginar pode ter relação com essa proteína do leite, que é a caseína principalmente, tá? E muitas vezes também você vai estar mais sensível ao açúcar desse leite. Além dele gerar desconforto gástrico, gases, às vezes diarreia, às vezes constipação, você também vai estar ingerindo o carboidrato, que nesse caso é o vilão para esse acúmulo de gordura nesse fígado por conta dessa desordem metabólica, tá? Então, muitas vezes, você fazer a troca do leite integral pelo desnatado é um tiro no pé, entendem? Por quê? Porque quando tem gordura, a gordura ainda equilibra a entrada desse leite, sabe? Desse açúcar, perdão, desse açúcar do leite, porque a gente deve lembrar que leite tem açúcar, tá? Leite tem carboidrato na sua composição, que é a lactose. Você deve estar perguntando, Nutri, mas então eu vou fazer o uso do leite sem lactose.
E é outra dúvida que eu quero tirar aqui, né? Que eu quero esclarecer aqui para vocês que me seguem. Não existe nenhum produto sem lactose. O que acontece é que se insere a enzima lactase para quebrar essa lactose. Mas um leite sem lactose não deixa de ter lactose. É só inserido a enzima lactase, entenderam? Então, não existe um leite sem carboidrato. Existe leite desnatado sem gordura, sim, mas não existe leite sem o carboidrato. E se eu falo sempre que a resistência à insulina, que glicemia descompensada, pré-diabetes e diabetes tem relação com gordura no fígado, eu tenho que evitar o quê? Eu tenho que ter o controle do quê quando eu for comer? Carboidrato. Certo? Tenho que cortar tudo no Não, não é isso. Eu não tenho que excluir, exterminar carboidrato da minha alimentação, porque o carboidrato ele é a nossa primeira fonte de energia. Existem trocas inteligentes aí, existem refeições R3X que eu sempre falo, que dependendo da composição você coloca o carboidrato na sua refeição, mas com outras composições que vão favorecer a lentificação da entrada desse carboidrato na corrente sanguínea sem gerar picos de glicemia ou de insulina, prejudicando ainda mais o metabolismo aí da glicose, que é isso que faz com que o fígado ele comece a acumular gordura, porque o nosso corpo, ele trabalha por demanda. Então, mesmo que seja coisa errada, ele vai ter que dar um jeito para aquela quantidade em excesso que está no meu corpo, tá? Então, vamos supor que eu tenho ali uma sensibilidade, que eu esteja com o metabolismo da glicose alterada. O meu corpo ele não vai permitir que eu fique com uma quantidade absurda de glicose na minha corrente sanguínea. Ele vai ter que arranjar um lugar para aquele excesso de glicose. E geralmente um excesso de glicose no corpo costuma se estocar na forma de gordura. Por isso meu triglicerídeo aumenta. Pelo excesso eu não estou conseguindo gerar energia com esse carboidrato que eu estou comendo, né? Minha insulina está descompensada, está resistente a esse carboidrato, não consegue colocar ele dentro da célula. O meu fígado tem que dar um jeito, então ele vai estocar na forma de triglicerídeo. Por isso que muitas vezes, quando eu tenho triglicerídeo alto, eu vou ter uma insulina alta, uma glicemia mais alta, tá? Não quero que vocês entendam essa parte bioquímica, mas eu quero que vocês saibam dessa relação, certo? Então, fazer o consumo de um leite desnatado, saiba que você vai estar consumindo um leite aí com carboidrato e uma proteína que provavelmente você vai estar mais sensível e mais alérgico, né? Seu sistema imunológico aí vai estar meio confuso, tá? Muito reativo, e é por isso que você vem com uma carga aí de alergia maior, de coceira pelo corpo, de sempre estar com uma rinite, uma coriza, uma sinusite, uma imunidade mais ineficiente, né? Pegando sempre uma virose, uma infecção de garganta, que é muito comum, uma gripe, por conta desse quadro inflamatório aí, falando em intestino e fígado. Certo? Então, você já sabe hoje, você que está aqui me seguindo, que o leite desnatado não é uma boa opção para você que está aí com gordura no fígado. Independente de ser leite desnatado líquido, leite desnatado em pó, é a mesma coisa, tá? Inclusive, o em pó é mais concentrado esse carboidrato, porque daí retirou mais uma composição do leite, que é a água, né? Então, toda vez que eu tenho que tenha mais processo esse alimento, um alimento líquido se tornou pó, ele vai ser mais concentrado em alguma coisa, e normalmente ele é mais concentrado aí no açúcar dele, tanto é que sempre leite em pó é mais docinho ali, né? Fora que colocam mais coisas ali dentro, então não caiam nessa, tá? Leite desnatado não é uma boa pedida aí para quem tá com gordura no fígado, não é a gordura do leite que vai estar te fazendo mal aí, tá? É outras coisas, como a proteína e a lactose, que é o carboidrato, que vai estar mais, que vai ser mais potente ali para essa inflamação que você já vem aí, que já está, na verdade, instalada no seu corpo, tá? E eu vou falar muito desses derivados, porque são alimentos que estão, assim, diariamente na rotina alimentar da maioria das pessoas, certo? Então, é por isso que eu tô falando muito sobre os derivados. Então, falei sobre o leite desnatado,
certo? Falei sobre o leite sem lactose, que não existe leite sem a lactose. O que existe é a adição da enzima lactase nesse leite para quebrar esse açúcar, né? Lactose em galactose e glicose, que é a quebra que acontece com essa enzima, certo? Então você vai estar ingerindo o açúcar do leite igual, seja ele sem lactose, seja ele desnatado, certo? Um outro alimento potencialmente inflamatório é o requeijão. E aí eu entro principalmente na história do requeijão light, né? Uma mania de colocar aí cuidado com esses lights e esses diets produtos, porque eles podem ser prejudiciais, mais ainda aí para esse quadro. E não tô falando só de quem tá com gordura no fígado, não, de pessoas que também ainda não estão nesse quadro inflamatório. Por quê? Porque o requeijão ele é muito processado, tá? É um dos alimentos mais processados que existe, mesmo sendo light, tá? Mesmo você colocando aí esse creminho light, você vai ter problemas porque nele tem muita química, muito conservante, é muito processado, então você acaba inflamando mais aquele estômago que já está comprometido, né? Que já não está tendo uma digestão muito boa, ele já não está digerindo como ele deveria digerir, certo? Fica tempos ali no estômago, a comida no estômago e aquela comida ali fermentando, né? Vai ter uma péssima absorção, porque isso, se a digestão é ruim, a absorção também vai ser ruim, tá? Vai entrar coisas que não deveriam entrar ali. A barreira do intestino vai estar mais fragilizada. Então, o requeijão é um produto alimentício, ele não é um alimento, tá? E pode ser que ele tenha aí muitos conservantes, química, e isso pode prejudicar mais ainda o seu processo aí de restauração desse fígado, mesmo sendo light, quer dizer, principalmente se for light. Como eu falei para vocês, nessa categoria de alimentos inflamatórios, a gordura é a que não vai fazer nada, ela não é a vilã da história, mas sim proteínas do leite que são alergênicas e o carboidrato desse leite também. Certo? Bom, falando ainda nos lácteos que são potencialmente inflamatórios, também quero falar e alertá-los dos iogurtes, tá? Mais uma vez, iogurtes zero açúcar, iogurte diet, iogurte light. Esses iogurtes são feitos ali com leite desnatado, como eu falei para vocês, né? Tem adição de adoçantes artificiais, que também é muito prejudicial, que já saiu vários estudos, inclusive falando do impacto do uso do adoçante artificial no metabolismo da glicose, né? Na alteração da glicemia, da resistência à insulina, da confusão que ela gera ali na nossa cabeça, né? No nosso paladar, porque não é um açúcar, mas confunde a nossa cabeça como se fosse um açúcar, tá? Então, adoçantes artificiais, já se sabe muito sobre os malefícios do uso deles, certo? Então, geralmente em produtos que está escrito zero açúcar, vai ter adoçante artificial ali, porque alguma coisa colocaram para adoçar aquele produto, tá? Então, iogurtes zero gordura, zero açúcar, né? Eles são prejudiciais também para quem aí tá com esse processo inflamatório. Aqui a Samantha, né, tá perguntando iogurte grego. Olha, Samantha, todos esses iogurtes, se você olhar os ingredientes dele, você vai ver ali a quantidade de ingredientes, inclusive alguns que você não reconhece como alimento, né? Açúcar invertido, outras coisas ali que tem nesses ingredientes. Então, iogurtes, os melhores é o que tem menos ingrediente. De 2 ingredientes a 3 ingredientes no máximo, que é o leite, o fermento lácteo ali, os probióticos e pronto, certo? Então, olhem o rótulo desses alimentos, desses produtos alimentícios, perdão, porque isso não é alimento, né? É um produto alimentício. Então, é preciso que vocês olhem, e não é a tabela nutricional, eu não tô falando de caloria, tá? Eu tô falando de ingredientes.
o que está escrito ali numa letrinha bem pequenininha, ingredientes, você vai olhar. Quanto menos ingrediente, melhor o produto. Quanto mais ingrediente que você se perde nas linhas, você não consegue nem enxergar, é porque tem muita química ali dentro, tá? E algumas palavrinhas, inclusive, que você nem sabe o que é. Números, né? Já pensou? Ingredientes que você olha lá, número, uma sequência de números, INSS e mais sequência de número, tudo isso aí são conservantes, química, e aí você consome isso e você faz com que seu fígado seja mais bombardeado, porque essa química ela tem que ir para fora do corpo, ela não pode ficar no nosso organismo, né? O corpo não reconhece isso como um nutriente e não é realmente. Certo? Então você precisa conhecer o que você está consumindo. Não vá só pelo rótulo do produto. Você precisa conhecer os ingredientes. É por isso que eu sempre explico para os meus alunos. Estou até vendo aqui que apareceu alguns alunos da comunidade, né? Helena, quem mais aqui que eu vi que entrou, que bom que vocês estão aqui acompanhando. Então, quem é meu aluno da comunidade SOS sabe agora como escolher bons alimentos, não ir só pelo rótulo, porque muitas vezes a gente realmente é enganado, né? Então, a gente precisa conhecer o que tem dentro daquele alimento, quais são os ingredientes que utilizaram. Aquilo que você entende que é um alimento, ótimo. Aquilo que você nem conhece a palavra, é uma química ali dentro. Então, teu fígado, né? Não só teu fígado, mas teu trato gastrointestinal já sofre um impacto quando você faz o uso desses produtos e, como consequência, seu fígado vai ter mais trabalho, porque ele vai ter que colocar para fora as toxinas, as substâncias tóxicas que você ingeriu, né? E lembrando que um fígado gorduroso, ele não vai estar na sua maior potencialidade para fazer a faxina como ele deveria. E isso acaba comprometendo o quê? Você acumulando mais toxina, mais sujeira no teu corpo. E toda sujeira que não vai embora, que fica no meu corpo e se acumula, ela começa a ser diluída, porque o corpo ele tenta expulsar ela de tudo que é jeito. E essa diluição é um inchaço, gera um inchaço na gente. É por isso que você acorda com bolsas abaixo dos olhos, com anel apertado no dedo, um relógio que fica marca. Então o inchaço nada mais é do que o acúmulo de toxinas também prejudicando aí o seu organismo, excesso de sujeira, porque esse fígado inflamado com certeza não tá dando conta aí de fazer a faxina como ele sabe fazer, certo? Então, esses alimentos que muitas vezes eles... Olha aí, mais uma aluna Rose aqui da comunidade, que bom que vocês estão aqui, boa tarde. Então, esses alimentos tem que ter muito cuidado. Se você faz uso diário, né, tá ali na sua rotina alimentar, é interessante que você não faça uso mais, porque ele pode sim estar agravando a situação desse seu fígado que já tá aí inflamado, certo? Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho esteatose no grau 4, não entendo muito o que comer, posso tomar açaí? Olha, Carla, na verdade tem alguns alimentos que mesmo saudável, nesse grau que você tá, que você precisa realmente tratar. Seguir ali uma estratégia, eu falo que chamo isso de dietoterapia, por quê? Porque esse grau de esteatose já é um grau bem avançado, né? Que pode se tornar aí uma esteatohepatite, que é uma inflamação bem mais aguda, e pode sim, nesse grau, se você não cuidar, formar pontos fibróticos, né? Que é uma lesão na célula do fígado, tá? É uma cicatrização anormal que impede que aquela célula hepática ela tenha funções, né, de fazer tudo o que eu falei agora, da função que o fígado faz. Então, toda vez que cada célula cicatriza, é um ponto fibrótico. Então, muito cuidado, viu, Carla? Você tá num estágio avançado, ainda é possível, sim, a reversão, tá? Porque o fígado, ele é um órgão tão extraordinário que é o único órgão que se regenera. Mas você precisa correr aí contra o tempo. Só, como você tá perguntando, não entendo muito o que comer, né? Por isso que eu tenho meu protocolo Fígado Saudável, porque você vai saber o que comer no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar. Então, gente, assim, não é uma receita, é um tratamento.
tá? Tenham isso em mente, não é receita, não é chazinho, é um tratamento. E o que é um tratamento natural? É um conjunto de estratégias, tá? Que envolve alimentação, que envolve rotina da manhã, que envolve chás e, se puder, a suplementação, tá? Mas vocês precisam entender que não é só, eu vou comer isso ou comer aquilo, é um tratamento de alimentos combinados de forma terapêutica para que você possa regenerar esse fígado. E corra, viu? Corra, porque você está num estágio muito avançado já mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui, se tem mais alguma dúvida. Creme de ricota. Então, o creme de ricota, que bom que você perguntou também, ele entra na categoria também desses alimentos mais inflamatórios, tá, Samantha? Por quê? Porque é a mesma coisa, né? Geralmente ricota, esses queijos brancos, também é retirada aí a gordura dele, né? E aí fica mais concentrado ali o açúcar e principalmente a proteína do leite, que são esses dois ingredientes, vamos dizer assim, essas duas composições do leite que você vai estar mais sensível a eles, entende? Nunca mais eu vou comer, não é isso. Eu tô falando nessa fase de tratamento, esses alimentos eles potencializam a inflamação. Então é melhor você evitar também o creme de ricota, tá? Que mais? Qual é qual queijo menos prejudicial? Então, Carmen, é assim, ó. Você, quando faz um tratamento para esteatose hepática, você retira alguns alimentos potencialmente inflamatórios e você coloca alimentos que vão auxiliar na restauração aí desse fígado. A primeira coisa que a gente faz, quem é meu aluno aqui pode contribuir, inclusive, é eliminar toxinas. Então, é como se o teu corpo ele tivesse todo entupido, certo? Nada que você for comer, cortar caloria, nada disso vai adiantar. Por quê? Porque você primeiro precisa ativar esse sistema de detoxificação desse fígado que está comprometido. Você vai desentupir seus receptores, entende? Então existe uma alimentação que favorece o estímulo dessa eliminação de toxinas. Depois que você faz essa eliminação de toxinas e que você reprograma seu trato gastrointestinal, você vai aceitar os lácteos novamente, sem causar um impacto negativo que hoje vai estar gerando aí em você, tá? Então, se você tá com todos os sintomas ali de má digestão, de estufamento, de desconforto, de náusea, intestino que não tá regulado, ou tá solto demais, ou tá preso demais, você precisa eliminar esses alimentos potencialmente inflamatórios que eu falei, tá? Seja qualquer tipo de queijo. Depois que você faz essa reprogramação, que você desinflama essa parte do trato gastrointestinal e restaura ali seu fígado, é que você vai reintroduzindo aos poucos, aí sim, queijos de melhor qualidade, que existem sim, tá? E que a gente pode estar consumindo, porém, nesse primeiro processo, não indico, ok? Que mais? Tô meio perdida aqui, gente, não consegui achar. Peraí. Então, como combinar o café da manhã? Nossa, tem várias combinações, Carmen, que só na live não iria te falar. E na verdade eu já falei algumas combinações aqui, mas o mais importante é você ter um plano alimentar, ter um tratamento, né? Então, só dica, eu vou ajudar sim, mas o tratamento é impossível falar aqui, né, gente? Então, dicas eu sempre tô trazendo, eu sempre tô alertando vocês, eu sempre tô orientando vocês, mas falar a combinação de vários alimentos para todas as semanas é através do plano alimentar, né? Onde você vai ter a estratégia certa, de combinações certas. Mais uma coisa eu falo para vocês, tenham cuidado com o alimento que você está colocando para dentro do seu corpo, porque ele pode sim estar te ajudando a restaurar essa saúde que está prejudicada, ou ele pode estar aí contribuindo para a piora da saúde. Lembrando que toda doença ela começa ali a nível intestinal,
E com certeza o fígado é o segundo a ser atingido, porque você comeu, você absorveu ali alguma substância tóxica e um alimento mal digerido, teu fígado vai ser bombardeado, porque ele é o primeiro que vai receber isso depois que passa pela barreira do seu intestino, tá bom? Bom, gente, eu já tenho que finalizar, já estourei meu tempo aqui, volto na próxima quinta-feira com mais uma live. Se eu não respondi alguém aqui referente ao assunto, vocês colocam nos comentários depois aqui da live, que vai ficar salva no feed, para que eu possa, assim que possível, responder, tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima semana. Um bom final de semana para todos.